Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Duas coisas que nós podemos refletir, não que podemos refletir muito mais, mas duas ideias que a gente gostaria de trabalhar nessa noite a partir desse Evangelho. A primeira, a da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais 2 ou 3 testemunhas. Se mesmo assim ele não ouvir, diz-o à comunidade. Jesus nos deu a orientação de como nós devemos fazer para conversar com os nossos irmãos e auxiliá-los no caminho da reconciliação. Porém, o que geralmente acontece é que a gente queima as etapas. Ao invés de nós irmos falar com o nosso irmão em particular, a primeira coisa que geralmente se faz é ir conversar com as outras pessoas e, além de não levá-las junto para conversar com ele, conversamos com elas em particular sobre aquele terceiro que não está junto na conversa. E vale reforçar: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. E é interessante que o evangelista Mateus reforça: a sós contigo. Ou seja, só vocês dois. Se ele te ouvir, tu ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então se leva as pessoas até a pessoa que fez a ofensa e se conversa junto com a pessoa. Muito raramente a gente precisaria trazer a comunidade. E por que trazer a comunidade? Porque antes de se instituir a confissão sacramental individual, as pessoas nas primeiras comunidades cristãs confessavam publicamente os seus pecados. Por isso, trazer-lhe a comunidade, para que diante da comunidade ele se explicasse e dissesse por que tinha feito aquele mal para o seu irmão de comunidade. Então, queridos e queridas, a correção fraterna ela precisa existir, com muita caridade, com muito amor. E para ser corrigido, claro que é preciso humildade, mas que a gente supere a qualquer custo esta coisa que a gente vive, de se sair falando para outros, ao invés de conversar com uma pessoa. Certa vez, aconteceu comigo isso, acontecia algumas conversas, algumas coisas, e aí a gente foi conversar com um outro colega padre, ele disse assim: olha, aquilo que se fala não chega a 20% daquilo que se diz de fato. Porque o que chega até ti é 20% daquilo que realmente se comenta por fora. Eu estava ali nos meus primeiros meses de sacerdócio. Imagina o susto, né? Com o tempo a gente aprende a viver e a conviver e se firmar pela verdade, mas de fato é algo que precisa ser cultivado. A capacidade de nós sermos honestos, verdadeiros e irmos ao encontro da pessoa e conversarmos individualmente com ela antes de sairmos conversando com as outras pessoas, dizendo coisas que, verdades ou inverdades, não deveriam ser ditas sem antes conversar com aquele que é o envolvido na história. A outra reflexão
está dita nos versículos seguintes: de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Estamos vivendo a Semana da Família. Ninguém de nós vive sozinho. Nós fomos criados para vivermos em família, em comunidade. E aí, queridos e queridas que vivem a vocação da vida conjugal, da vida em família, de ser pai, de ser mãe, de ser cônjuge, eis a importância de vocês rezarem juntos. Por mais que o pai, a mãe tenham os seus hábitos de oração individuais e que são importantes e que são necessários, cada um de nós precisa ter o seu hábito de oração pessoal, porque a nossa relação com Deus é uma relação pessoal. Portanto, a oração particular, a oração pessoal, todos nós precisamos fazer. Mas o casal, como é importante o casal rezar junto. E não só o casal, porque depois de Jesus dizer, se 2 de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, diz ele ainda que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, se os 2 estiverem unidos em oração, ou melhor ainda, se a família, o pai, a mãe, o filho, a filha estiverem reunidos em oração, é certeza de que Cristo está no meio deles. Cristo está ali presente. E tudo o que eles pedirem nesta oração há de ser atendido. Esta oração é escutada. Então, queridos e queridas, eis a importância de se rezar em família. Eis a importância de diariamente nós termos os nossos momentos familiares de oração. E é óbvio, apesar agora de toda essa situação de pandemia que vivemos e não podemos todos nos reunir na comunidade, mas sim, exceto esse tempo, a importância de nós nos reunirmos em comunidade para rezarmos. A importância de nós trazermos as nossas intenções para a missa e a gente não ficar preocupado com a nossa intenção, se foi lida ou não foi lida, mas nós prestarmos atenção em todas as intenções para que todos nós rezemos naquelas intenções que foram pedidas. Porque daí nós estamos concordando de rezar por aquelas intenções. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, se nós estamos de acordo em vir e rezar por aquelas intenções, nós somos muito mais do que 2. Somos muito mais do que 2 ou 3. Então, a participação, o envolvimento, o interesse, por isso que a gente diz e sempre lembra das intenções daqueles que gostariam de estar aqui e não podem estar. Nós rezamos pelas intenções deles que estão ali, que estão sendo colocadas nos comentários da transmissão, porque já que não podemos estar juntos aqui, rezamos sim em sintonia, nas mesmas intenções, estamos de acordo de rezar e pedir as graças também para estes nossos irmãos e irmãs. A nossa união como comunidade vai muito mais do que a nossa união física. Ela está representada no sentido de pertença, de sermos da mesma família, de sermos da mesma comunidade. Portanto, queridos pais, queridos cônjuges,
desde o começo da vossa relação. Rezem juntos. Quando vierem os filhos, ensinem os filhos a rezar junto com vocês. E que nós possamos sempre mais vivermos uma vida de oração em comunidade, principalmente através da celebração da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,